Olá, muito boa tarde para você, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um Dia a Dia com Deus. O nosso objetivo aqui é levar a palavra de Deus ao seu cotidiano, trazendo temas aí que fazem parte do nosso tempo atual. Essa semana nós vamos falar sobre pessoas com necessidades especiais, sejam elas auditivas, visuais ou motoras. Essas pessoas têm assumido cada vez mais o seu papel na sociedade, se mostrando produtivas e eficientes como qualquer um de nós. Nós vamos conhecer um pouco mais desse universo especial aqui no Dia a Dia com Deus de hoje. Oi, tudo bem? Eu sou surda, meu nome é Pamela. Minha idade é 17 anos. Eu estudo no EFTA, uma escola para surdos. E estudo também no Heráclito, que é uma escola para ouvintes e surdos. Eu tinha 1 ano e 8 meses. Eu estava na casa da minha avó. Comecei a ficar doente, a passar muito mal. E a minha mãe ficou muito preocupada e saiu correndo comigo para um hospital. Daí depois percebeu que eu tinha meningite e fiquei surda profunda, com 1 ano e 8 meses. Mas eu agradeço a Deus porque Deus me libertou dessa doença e eu tô viva aqui. Eu só sentia percebia as crianças me chamar, conversar nada, mas eu brincava bem com crianças, tinha as vizinhas que eu brincava, normal. E também no EFTA, porque tinha crianças surdas que nem eu, para brincar. Mas eu brincava com crianças ouvintes perto da minha casa, com surdos, qualquer tipo de criança. Não tinha problema de relacionamento, porque eu ensinava a eles o alfabeto e tentava falar algumas palavras. Depois que eu fui crescendo, as pessoas começaram a copiar e aprender Libras, foi melhor para mim. E eu também aprendi mais. Às vezes era um pouco difícil para mim, mas eu sentia assim que eu podia fazer um pouco de leitura labial. A minha mãe às vezes me ensinava como falar, conversava comigo, me explicava como eu podia praticar um pouco do português também. E eu aprendi algumas coisas diferentes, e meus irmãos também, meu irmão, minha irmã falavam comigo. E para mim no começo era um pouco difícil, mas depois eu fui acostumando, porque eu estava crescendo com eles e fui aprendendo a me comunicar. Tive um pouco de dificuldade, mas depois aprendi. Às vezes eu vou na casa de uma amiga minha conversar com ela, vou no shopping, eu vou sozinha, vou com as minhas amigas, porque minhas amigas vão na minha casa me chamar para eu ir com elas em festa de aniversário de 15 anos, festas que acontecem em shoppings, eu vou junto com minhas amigas, eu vou sozinha também, porque eu gosto de passear e minha mãe deixa. Eu no passado, quando eu era criança, eu era aluna de uma escola. Na sala de aula comecei a ter umas ideias de desenhar. Eu nunca tinha desenhado, mas comecei a desenhar. Daí a professora me explicou como que desenhava. E eu senti uma vontade de desenhar e comecei a desenhar. Daí eu experimentei. Desenhei uma flor, uma coisa assim. Aí o que aconteceu? Veio um menino e ficou olhando e me chamou e falou assim: "O que você está fazendo?" Ela falou: "Um desenho." Ele falou: "Nossa, que bonito, você fez curso?" Ela falou: "Eu não." Eu falei: "Eu não." Eu tive ideias para fazer esse desenho. "Ai, que legal, dá para mim?" "Ah, pode pegar." Depois eu fui experimentando e consegui fazer desenhos cada vez mais bonitos, um mais bonito do que o outro. E comecei a mostrar para as pessoas ficavam alegres, diziam: "Nossa, que bonito o teu desenho." E eu fiz vários quadros. E dei para minha mãe. Eu fiz uns 5 quadros e dei para minha mãe. Tá lá na parede da minha casa. Meu sonho de futuro é ser missionária. Eu tenho vontade de ser missionária e também pintora de artes, evangelizar. Eu tenho muitos sonhos. Eu me sinto muito feliz, é muito bom, muito gostoso. Eu agradeço a Deus por esse sentimento. Eu sou normal. É muito fácil nos acostumarmos com as nossas facilidades do dia a dia. A gente só percebe como as nossas atividades podem se tornar complicadas quando nós temos que encarar a vida de uma forma diferente.
Hoje o nosso convidado aqui no Dia a Dia com Deus é o pastor Adoniran Melo, pastor do Ministério de Especiais da nossa igreja. E você vai acompanhar como Deus pode agir sim nesse momento difícil da vida. Andar pra lá, andar pra cá é melhor. Andar aqui, andar aqui, andar aqui. Sem sapato, andar do pé. Salto alto, salto baixo. Bem fechado ou mais aberto. Assim é bom, tudo em moda para o pé. Nem lá, nem ali. É melhor andar aqui, andar aqui. A Cargolift é uma empresa brasileira especializada em transporte e logística. Com mais de 10 anos de experiência e estruturas em vários estados, inclusive Mercosul, a Cargolift une qualidade e inteligência para prestar serviços personalizados a seus clientes. Investimentos constantes e uma equipe comprometida com a excelência fazem da Cargolift a melhor opção para a sua empresa. Acesse www.cargolift.com.br. Cargolift, nós confiamos em Deus. Olá, eu sou o pastor Adoniran, trabalho no Ministério com Especiais e hoje você ouviu uma mensagem muito diferente de uma pessoa surda. E eu queria falar sobre algo especial também com você. Como ouvir a Deus de uma maneira especial. Nós ouvimos muitas mensagens, muitas palavras no nosso dia a dia e somos influenciados fortemente por essas mensagens, por essas palavras. Mas como ouvir a Deus de uma maneira especial, como uma pessoa surda, por exemplo, ouve? Em João capítulo 10, versículo 3, a palavra de Deus diz o seguinte: A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. As ovelhas ouvem a voz de Deus. As ovelhas podem ser surdas, as ovelhas podem apresentar algum tipo de deficiência, mas elas ouvem a voz de Deus. Essa experiência que vocês hoje viram relata a história de uma pessoa que talvez ouviu muitas vozes durante a sua vida inteira. E nós também ouvimos muitas vozes durante a nossa vida inteira. Vozes talvez da incerteza, que nos dizem que nós não somos capazes de fazer algo. Para essa experiência que nós temos de ouvir algumas vozes, às vezes nós damos tanto ouvidos a elas, mas para que voz eu devo realmente dar ouvidos? A voz do Senhor me chama todos os dias e te chama todos os dias, dizendo: vem meu filho, eu quero te fazer feliz, eu quero plantar a esperança no teu coração. E a voz do Senhor então vem e nos diz que nós somos capazes, e podemos deixar a incerteza de lado. A voz do Senhor vem e nos diz que nós podemos vencer os obstáculos. Mas a voz da incerteza nos diz que nós nunca conseguiremos. Talvez você esteja passando por um momento de dificuldade, de incerteza, onde essa voz se intensifica muito mais, dizendo para você que você não é capaz, que você não pode, que você não vai conseguir, ou às vezes até que você não vai conseguir seguir os passos do Senhor, ouvir a voz do bom pastor. Jesus, nesse texto que nós acabamos de ler, diz que Ele é o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O bom pastor deu a sua vida por você. Você já parou para pensar nisso? Ou você já parou para ouvir a voz do Senhor dessa maneira? Existe ainda a voz da insegurança, a voz da falta de confiança, a voz que vem e toma conta do teu coração, dizendo que as coisas que você vive, as coisas que você faz, não vão te levar a lugar nenhum. A maneira que você serve a Deus, a maneira que você se dedica a Deus, não serve para nada. Você parece que está dando tiro no escuro, sem objetivo nenhum. Mas essa moça, que nós acabamos de ver a sua história, uma moça surda, que de repente decidiu ouvir a voz de Deus. Talvez ela não consiga ouvir a voz, a minha voz, a sua voz, mas ela consegue ouvir a voz de Deus. E eu tenho plena certeza
E quando Deus falou ao seu coração, dizendo que ela poderia estudar, que ela poderia ser alguém, poderia sonhar, que ela poderia ter a certeza de que o Senhor estava com ela, ela se encheu então de uma alegria tamanha, de uma esperança única, que a impulsiona a cada dia a desejar crescer mais, a aprender mais, a viver os seus sonhos, não somente numa realidade distante dela, mas numa realidade próxima, numa realidade que se torna real a cada dia. E é realmente isso que Deus quer fazer por você. Mas que tipo de voz você tem escutado? Como tem sido a sua vida? Será que você tem parado um tempo e decidido ouvir a Deus? Quantas vezes Deus já deve ter tocado no seu coração ou falado através de pessoas para você? Quem sabe Deus hoje, nessa tarde, nesse dia, está usando a minha vida para falar ao seu coração e dizer que você é especial, que você é importante, mas que Ele quer que você o escute. Deus deseja que você coloque o seu coração, os seus sonhos, a sua vida nas suas mãos. Mas como você tem escutado a Deus? De que maneira você tem se dedicado à obra do Senhor? De que maneira você tem se dedicado ao próprio Senhor? Ele tem falado aos nossos corações. Ele tem vindo de encontro às nossas necessidades. Mas será que você o ouve? Quando Ele diz, meu filho, eu quero estar junto de você. Eu quero solucionar os seus problemas. Ele está falando isso agora. Você deseja, então, parar ou dedicar-se a Deus e começar a ouvir a sua voz e fazer a sua vontade cumprir-se na sua vida? Se é esse o seu desejo, eu te convido a fazer uma decisão que mudará a história da sua vida, assim como mudou a história da vida desse surdo, dessa pessoa que talvez não consegue ouvir os sons que nós emitimos, mas consegue e se dedica a ouvir o som mais importante que nós precisamos ouvir. Então, aprenda a ouvir de uma maneira especial. Se dedique a Deus e deseje que Ele fale ao seu coração. Desejando assim, querendo fazer isso, você precisa então convidá-lo para morar na sua vida. Convide o Senhor para fazer parte da sua vida. E Ele então falará com você todos os dias, tirando toda a incerteza e plantando a esperança na sua vida. Que Deus te abençoe e que você aprenda a ouvir o Senhor de uma maneira muito especial. Estamos terminando o Dia a Dia com Deus de hoje. Você que conheceu aí só um pouquinho do Ministério de Especiais da Primeira Igreja Batista de Curitiba, não pode perder os próximos programas dessa semana. Inclusive, se você conhece alguém, talvez, que tenha alguma necessidade especial, entre em contato com a gente. Nós temos um ministério, projetos, programas especiais para todas essas pessoas. Você pode ligar para o 3091-4324. Você também tem o nosso endereço na tela, pode nos visitar, conhecer aqui a nossa igreja. E não perca, amanhã, no Dia a Dia com Deus, estaremos continuando a falar sobre os especiais. Até amanhã.